Olá, turminha. Olha só, vocês lembram que na semana passada eu fiz 2 vídeos com uma breve explicação sobre frase e oração, sujeito e predicado. Porém, não tive êxito. E eu não fiquei satisfeita, tá? Por não ter enviado de forma como eu queria, tá? Mas hoje eu estou aqui para fazer um único vídeo sobre essas duas classes gramaticais, tá? Eu vou iniciar com frase e oração. Eu gostaria que vocês colocassem na página 13, só para que vocês possam me acompanhar. Na verdade, página 12, né? Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí que frase e oração. Então, de início, você está vendo aí uma piada, né? A mãe pergunta: filho, o que você está estudando? Geografia, mamãe. Então, me diga, onde está a Inglaterra? Na página 83. Então, vamos lá. Isso aí foi até engraçado. Mas vocês vejam que aí tem frases e tem orações. Vocês lembram que frases, olha só, frase é um enunciado que tem um sentido completo. E aí vocês vê isso lá na página 13. Frase é um enunciado com sentido completo. Oração também é um enunciado com sentido completo. Porém, a frase, ela não contém verbo. Quando é uma frase, não contém verbo. Assim é chamado de frase nominal. É uma frase geralmente curtinha que não contém verbo. Já uma frase que é chamado de oração é frase verbal. Lembre-se que as duas são frases, tá? Oração é frase, frase nominal também é frase, tá? Porém, quando é uma frase verbal, nós classificamos como oração, por ter verbo naquela frase, tá certo? Já está dizendo frase verbal, isso quer dizer que tem a presença de um verbo, portanto, é chamado de oração. Aquela frase é chamada de oração, que também pode ser chamada de frase verbal. Frase nominal é a que não tem verbo, ok, meus amores? Então, vamos lá. Espero que vocês tenham até agora entendido, tá bom? Vamos dar mais uma outra exemplos de frases, tá? Nominal, ou seja, frases que não contêm verbo. Então, não sei o que dizer. Silêncio. E agora, José? Então, essas frases, elas não têm utilidade de verbo. Nossa, choveu. Nossa, choveu hoje. Onde é que está o verbo nessa frase? Não tem verbo. Não sei o que dizer. Cadê o verbo? Não tem. Silêncio. Não tem verbo. Então, isso é uma frase nominal. Tá certo? Agora, frase verbal, né, que se chama oração, ela tem o enunciado completo, porém, se utiliza um verbo. Ele gira em torno de um verbo. Tá? Eu vou dar aqui uma frase. E aí, primeiro que aqui tem a frase do livro, tá? Então, filho, o que você está estudando? Isso aqui é uma oração, porque tem um verbo, estudando. Certo? Então, vamos lá. Vou dar outra. Estamos indo à praia. Cadê o verbo? Estamos. Acabamos de fazer a prova. Acabamos. Essas frases são oração, porque se utiliza o verbo. É a mesma coisa, oração e frase verbal, tá? Oração e frase verbal são a mesma coisa, são frases que contêm verbo e que têm um sentido completo. Frases nominal são frases que não têm verbo, não contêm verbo e que também têm um sentido completo. Ou seja, toda oração e toda frase, ela tem um sentido completo, ela precisa ter um sentido completo para se tornar uma frase, né? Porque uma frase sem sentido, ela não é uma frase, né? Ela fica incompleta, tá certo? Então, eu espero que você tenha entendido, tá? Essa atividade, tá? Essa atividade não, essa classe gramatical que eu sei que muitas pessoas tiveram aí certas dúvidas, tá bom?
Então, assim, como tem aqui, né, no livro, né, toda a explicação, acho que só faltava a gente ter esse comunicado aqui entre eu e você, tá? A questão da minha explicação para vocês. Espero que vocês tenham entendido a diferença de frases e oração, tá? Agora vamos para sujeito e predicado. Também não é difícil, crianças. Não é difícil não, tá? Então, vamos aqui primeiro a gente saber o que é sujeito, tá? E o que é verbo. E o que é predicado. Perdão, o que é sujeito e o que é predicado. Eu falei verbo porque eu vou precisar falar do verbo nesse sujeito e predicado, tá? Então, vamos lá. Sujeito e predicado são termos essenciais de uma oração, ou seja, de uma frase que contém verbo, de uma frase verbal. Vamos lá. É como se eu dissesse assim: vocês, da turma do 5º ano, tá? São termos essenciais para a festa de final de ano. O que isso quer dizer? Que vocês são a peça importante daquela festa de final de ano. Se vocês não foram, não vai fazer sentido algum ter essa festa, ou não terá uma festa. Então, se uma oração, uma frase verbal, não tiver um sujeito, não tiver um predicado, ela não é uma frase. Porque a frase que é uma oração, ela precisa ter um sujeito, ela precisa que eu fale de alguém. Então, eu vou falar de alguém e o predicado é o que essa pessoa fez. Eu tenho que ter alguém, né, para me referir a algo que ele fez, que é o predicado. E aí eu vou dar aqui uma frase que está no livro. Uma senhora observava com atenção o trabalho do carpinteiro. Aqui eu utilizei o sujeito, que foi a senhora, e tive que dizer o que foi que ela fez. Tá? Juntando, eu estou utilizando o sujeito e o predicado em uma oração, numa frase verbal. E aí, nessa frase verbal, vai se utilizar o verbo. Qual é o verbo? Observava. Tá certo? Eu vou dar outro exemplo. As praias estão cada vez mais poluídas. Eu tive que falar de um sujeito. Qual é o sujeito dessa oração? As praias estão cada vez mais poluídas. O sujeito, as praias, e me referi a algo sobre ela. O que foi que me referi? Que elas estão cada vez mais poluídas. Então, o sujeito é a praia, tá? O predicado é estão cada vez mais poluída. E veja que nesse estão cada vez mais poluída, se tem um verbo. Qual é o verbo? Estão. Esse verbo, ele também faz parte do predicado, tá? Então, se eu tirar o verbo, as praias cada vez mais poluída, fica meio que sem sentido. Eu tenho que ter aí um verbo, tá bom? Então, não é tão difícil, meus amores. Não é muito difícil, não, tá? Então, eu vou dar outro exemplo de frase. Brincavam, tá, as crianças despreocupadas. Eu até utilizei, acho que essa frase em um dos exercícios da semana passada. Então, as crianças brincavam despreocupadas. Então, as crianças é o sujeito, tá, de que eu estou me referindo, e eu falei o que elas estavam fazendo. Então, brincavam despreocupadas. Vejam que brincavam é o verbo, mas brincavam despreocupadas é todo o predicado, é o que eu estou me referindo, o que é que as crianças fizeram, tá? O que é que elas estão fazendo? Algo se referindo ao sujeito, tá? Quando eu digo, os alunos do 5º ano passaram de ano. Então, de quem eu estou falando? Do sujeito. Quem é o sujeito? Os alunos do 5º ano. O que foi que aconteceu com eles? O que é que eu estou me referindo a eles? Passaram de ano. Então, passaram de ano, predicado. Qual é o verbo desse predicado? Passaram, do verbo passar. Não é difícil, tá? Espero que vocês tenham entendido, que eu fiquei realmente super preocupada, tá?
tá? Me preocupo muito, tá? Quero que vocês aprendam, não memorizem, mas aprendam, tá? Para que vocês não possam esquecer. Não é difícil. E a vírgula, vocês aprenderam, tá? Duas formas de utilizar a vírgula. Quando se tem o vocativo, que quando a gente invoca, a gente está se referindo a alguém, e aí a vírgula, ela serve também para fazer uma pequena pausa, tá? Na fala. Então, quando eu digo, menino, faça silêncio, eu estou me referindo a alguém, tá? E com isso tem que ter essa quebrada, que é a pausa, utilizando a vírgula, tá? Nós também utilizamos a vírgula em enumerados, que aí quando eu vou falar assim, um exemplo, vou me referir a algumas crianças. Então, André, Cauã, Aníbal e Edson vão para a quadra. Eu fiz uma enumeração, tá? E lembrando que eu até falei agora sem utilizar o i, mas aí eu vou dizer assim, Aníbal, André, Cauã e Edson vão brincar na quadra. Então, quando eu falo isso, eu estou fazendo uma enumeração. Então, para isso, eu tenho que utilizar a vírgula e você perceba que está dando sempre uma pausa quando se coloca aí essa vírgula. No livro não tem falando que a palavra pois é uma conjunção. Se utiliza também a vírgula, tá? Eu só estou assim falando, mas a gente não vai trabalhar tanto isso. Mas a conjunção pois, quando a gente fala assim, amanhã não vai ter aula, pois é feriado. Então, amanhã não vai ter aula, vírgula, pois é feriado. Então, quando eu coloco essa palavra pois, geralmente em meio de frase, antes do pois se utiliza aí a vírgula, porque tá tendo aí essa quebradinha, tá? Na frase, tá bom? Que aí tem que estar separando e aí você perceba que tem uma separação aí nessas frases, tá? Quando se utiliza aí o pois, uma quebrada, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, mas não se preocupe que essa conjunção não vai ser trabalhado nessa questão aqui do livro, tá? É só para vocês saberem mesmo, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido, meus amores, e vamos continuar aí a nossa aula com a ficha de atividade, tá? Vou colocar aqui um vídeo e eu vou estar auxiliando vocês nessa realização dessa atividade de classe, tá? Então, fica aí com o link da aula.